Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, se cuidando e praticando, né? Todos os ensinamentos que a gente está tendo, trazendo na nossa vivência, usando as ferramentas, tudo que Jesus nos trouxe, tudo que a espiritualidade amiga, né, os espíritos de luz, nos trouxe através da codificação. Vamos fechar nossos olhos, quem quiser, para poder serenar nossos corações. Então, vamos agradecer à espiritualidade amiga por estar conosco. Agradecer por fazermos parte desse barco, por estarmos nesse barco com Jesus no leme. Sabemos que haverá turbulências, sabemos que haverá dificuldades, mas sabemos que podemos confiar em Jesus, nosso irmão, e em Deus, nosso Pai. Que seja feita a vontade de Deus hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Hoje, a gente vai entrar na 9ª aula, nós vamos falar sobre o Evangelho no lar e o valor da prece. E a gente já começa com muitas dúvidas, né? Dúvidas de quem trouxe o Evangelho no lar, dúvidas de como eu faço o Evangelho no lar, dúvidas de para que eu faço o Evangelho no lar. A gente tem que ter as dúvidas, né? Porque nós estamos aprendendo sempre que a doutrina espírita, ela busca uma fé raciocinada. E o raciocínio começa com questões, né? Os grandes filósofos são questionadores. A gente precisa se perguntar, não acertar mais dogmas que são verdades que nos dão verdades incontestáveis, né? E aí a gente começa respondendo no decorrer dessa exposição, de acordo com o nosso livro, que a gente tem como base, e os ensinamentos dos irmãos que vieram antes de nós, de irmãos que tiveram a missão de trazer essa codificação, de irmãos que tiveram a missão de dar continuidade, nos falando da importância, nos ensinando, porque eles já aprenderam e estão trazendo para que a gente não precise correr em alguns equívocos, para que a gente já corte o caminho, né? Não precisa ficar dando cabeçadas. Então, vamos lá, Jesus, o evangelho no lar é o evangelho de quem? De Jesus, né? E Jesus, ele já veio trazendo essa prática através do livro Jesus Nosso Lar, ditado pelo Espírito, né, o Lúcio, e psicografado pelo Chico. Ele vem falando para a gente, Jesus vem trazendo para nós a necessidade da gente aproveitar cada instante da nossa existência. É muito importante a gente aproveitar o presente, né, porque o futuro a Deus pertence, o passado nós não temos como modificar. Então, a gente aproveitando esse presente, que é a nossa existência atual, cada momento dela, com serenidade, com sabedoria, a gente vai estar sempre fazendo o melhor. E Jesus, ele, em uma das reuniões que ele estava na casa de Simão Pedro, ele viu que os apóstolos estavam desperdiçando, não que nós não podemos ter alguns momentos de conversas que não são tão, né, salutares no sentido de brincadeiras, que sejam brincadeiras, né, que não machuquem ninguém, mas Jesus, ele viu a importância de nós aproveitarmos, estarmos sempre conectados com a espiritualidade, da gente estar sempre buscando aproveitar e espiritualizar a nossa existência aqui na Terra, porque a nossa existência na espiritualidade é a nossa verdadeira, nosso verdadeiro lar, né? Nossa verdadeira origem, é a nossa origem, é o nosso verdadeiro lar, né? E os apóstolos conversando, Jesus pega a escritura e começa a ler, e chama Pedro para
para estar tendo esse entendimento, para estar tendo esse raciocínio da importância da gente estar tendo os ensinamentos, convidar Deus para o nosso lar, convidar através desse evangelho, dessas reuniões salutares, dessas reuniões onde a gente entende mais os ensinamentos de Deus e se conecta mais à espiritualidade. Jesus, ele traz nesse trecho, falando com Pedro, essa importância. Então, ele fala, o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? Então, Jesus, ele fala que a espiritualidade, ela é silenciosa, ela é discreta. A gente ouve falar que o bem, ele é silencioso, ele é discreto. O mal não, ele faz estardalhaço, ele assusta, né? E a espiritualidade, ela começa ali, da célula máter, dentro de casa, com as crianças, principalmente. A gente vai ver no decorrer da exposição a necessidade da gente já estar direcionando as crianças, porque nós somos crianças espirituais, e os irmãos que vieram antes de nós, né, a gente vai ver depois na continuidade aqui dos slides, quem vem nos direcionando quanto a esse caminho, esses irmãos que já passaram pelo que nós estamos passando aqui, eles vêm nos direcionar, nos dar o caminho a seguir, para que a gente não precise ficar perdendo tempo, para que a gente não precise ficar sofrendo desnecessariamente. E a gente tem que fazer o mesmo dentro de casa, né, com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com nós mesmos, porque nós estamos aqui aprendendo, nós sempre vamos aprender. E Jesus já fala que dentro de casa é onde nós temos que colocar os ensinamentos de Deus, que é o amor, né, o amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, dentro de nós mesmos, dos nossos corações, do nosso lar interno, para que isso reverbere na sociedade e para que a gente crie esse mundo melhor, para que a gente regenere esse mundo através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas falas. Acendamos aqui, Pedro, em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A fartura começa no grão. Jesus também já fala aqui da ajuda espiritual, porque o evangelho, nós como espíritas, nós temos que saber que neste mundo que nós estamos, existem espíritos encarnados, que somos nós temporariamente, e desencarnados. Os espíritos que ainda não entenderam a sua real situação, não aceitaram. Então, nós estamos em contato ininterrupto com a espiritualidade, com esses irmãos. A ajuda, a assistência, ela vai aparecer a todo momento, em todos os locais. Então, nós temos que estender a ajuda a nós mesmos, que nós somos os primeiros a ser socorridos através do estudo, aos nossos familiares e aos demais que se sintonizam conosco. Nós vamos ver nos próximos slides a importância do Evangelho. Jesus, ele já veio dar essa introdução, e a gente vai ver os espíritos que vieram falar da importância, vieram atestar a importância da introdução do Evangelho, dos ensinamentos do Cristo dentro do nosso lar. E Kardec, na revista de abril de 1862, ele traz sutilmente essa ideia. Ele não fala no culto no lar, o Evangelho no lar, porque a gente tem que saber que a letra mata e o espírito vivifica. Então, a gente tem que ter entendimento dos ensinamentos que está intrínseco naquela leitura que nós fazemos. Nós temos que colocar na prática, na nossa vivência.
Kardec, ele trouxe nessa revista esse trecho. Ide e ensinai, disse o Senhor. É a vós, filhos da grande família que se forma, que me dirijo esta noite. Voltais à vossa pátria e às vossas famílias no lar. Não esqueçais que um outro Pai, o Pai Celeste, quis comunicar-se e se vos dar a conhecer. Para que nós possamos ser essa ferramenta de ensinar, que na verdade é vivenciar, o ensinar ele não é só palavra, é vivenciar. Nós precisamos aprender. E para que a gente possa aprender, a gente precisa conhecer, e é através do estudo. Então, faz-se necessário nós estudarmos, para que a gente possa estar pondo em prática, vivenciando e assim ensinando. Sabei que a caridade não se faz somente com a esmola, mas também com o coração. O coração, eis aí a grande fonte do bem. Também a fonte dos eflúvios que se devem espargir e aquecer a vida dos que sofrem em redor de vós. Também temos entendimento de que os que sofrem em redor de nós são os nossos irmãos, nossos pais, nossos filhos, nossos amigos, a sociedade em geral encarnada e desencarnada. E de pregai o evangelho, novos apóstolos do Cristo. Pregai, esse pregai já é essa vivência, não é somente a falação, né? É vivenciar. Mostrar-lhes, então, que o espírita, esse novo apóstolo do Cristo, não está no meio da estrada para indicar a direção, mas toma do machado e do cutelo e se atira às mais sombrias florestas, para rasgar o caminho e desviar os espinhos dos passos dos que seguem. Então, nós trabalhamos, nós colocamos em práticas em nossas vidas, e a gente vai, esses ensinamentos desses irmãos, vendo a importância do evangelho como um trabalho, uma continuidade uma continuidade da transmissão do ensinamento do Cristo. Nunca vai morrer, mas nós queremos fazer parte dessa seara. Se nós queremos fazer parte dessa seara, nós precisamos estudar, nos instruir, colocar em prática, vivenciar, modificar o que precisa ser modificado e sair pregando esse evangelho, como diz aí no texto. Mais um espírito. Aqui eu trouxe para vocês só uma animação de que a gente precisa não só falar, mas vivenciar. Aqui parece que a gente está falando, então não é só com palavras, é com a vivência, é com dar um passo à frente, né? Como você realmente ser visto pelas suas atitudes. Mais um espírito que trouxe para a gente a importância do evangelho, e aqui ele já vem falando com essa entonação com esse entendimento do evangelho no lar, é o Emmanuel. Ainda no livro Jesus no Lar, psicografado pelo Chico, ditado pelo Neo Lúcio, ele fala que, todavia, quando o homem percebe a grandeza da boa nova de Jesus, compreende que o mestre é, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Né? Então, é a nossa renovação moral, é a nossa vivência do Evangelho de Cristo. Traz o amigo celeste ao santuário familiar, onde Jesus, então, passa a controlar as paixões, a corrigir as maneiras e a inspirar as palavras, habilitando o aprendiz, que somos todos nós, a traduzir-lhes os ensinamentos eternos, através de ações vivas, com as quais espera o Senhor estender o divino reinado da paz e do amor sobre a terra. Aqui ele já fala que Jesus veio trazer o caminho,
E nós vamos seguir esse caminho, passando pelas experiências, fazendo as provas, passando pelas necessidades de depurações, de burilamento. Quando o evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao mestre divino. Outro espírito, e aqui o Emmanuel traz essa necessidade do evangelho na família, né? Outro espírito que nos traz essa necessidade do evangelho no lar é a Joana, no livro ditado por ela e psicografado pelo Divaldo, Espírito e Vida. Ela fala que pelo menos uma vez por semana, isso é pelo menos, né? Então a gente pode por isso faz necessário a gente sempre estar conectado, estudando, lendo um trecho de um livro, estudando, buscando cada vez mais criar esse hábito de ler, de estudar, para que a gente possa ter conhecimento e se aperfeiçoe. Reúna a tua família e felicita com o Espiritismo, criando assim e mantendo o culto evangélico, para que a diretriz do mestre seja eficiente rota de amor, a sabedoria em tua casa. Ouvidos desencarnados se imantarão aos seus ouvidos dos teus, e escutarão os olhos atentos, verão pelos olhos da tua família, e se nublarão de pranto. Mentes se ligarão a outras mentes e entenderão. Então, a gente vê aqui a necessidade da gente estar estudando, conhecendo, estudando, se aperfeiçoando, entendendo, para que outras mentes, e aí ela já fala diretamente dos desencarnados, que se conectam conosco através no estudo do Evangelho no Lar, para que essas mentes tenham esse entendimento, receba essa instrução através dessa fraternidade, dessa caridade, dessa comunhão de ensinamentos, e eles possam se libertar das prisões que eles estão, porque é tudo psíquico. Se eles ficam aqui, presos aqui no terra a terra, é porque ainda não tem esse entendimento. Então a gente vê que nós não vamos ficar só na parte teórica. O Evangelho no Lar, ele vem e nós estamos fazendo a parte prática. Por isso faz necessário nós termos, a gente vai ver em seguida, a disciplina, né, o entendimento dessa ferramenta para que a gente para que ela possa ser eficiente na ajuda. André Luiz também trouxe no livro Desobsessão, um trecho onde ele fala da necessidade do Evangelho no Lar. Ele também fala que, pelo menos semanalmente, é aconselhável se reúna com os familiares ou com alguns parentes, e a gente vai ver também que pode ser feito sozinho, não tem problema nenhum, para que a gente possa entender a importância da iniciativa em torno dos estudos da doutrina espírita, à luz do Evangelho do Cristo, e sobre a cobertura moral da oração. Né? Ele também fala, igual Joana, que companheiros desencarnados que estacionam no lar ou nas adjacências dele, e outros irmãos já desenfaixados da veste física, principalmente os que remanescem das tarefas de enfermagem espiritual no grupo, eles recolhem o amparo, o ensinamento, a consolação e o alívio da conversão espírita e da prece em casa e transformam em remédios para esses irmãos que não estão entendendo ainda. Então, começa na nossa casa, né? O remedinho ele vai ser feito, ele vai ser colocado à disposição de todos nós. O esclarecimento vai ser feito para todos nós. Todos nós receberemos a medicação, o esclarecimento, o entendimento, né, de acordo com a nossa vontade. Mas ele reverbera
na sociedade. Ele vai, sociedade encarnada e desencarnada. Então, ele vai até a rua, ele chega na nossa rua, ele vai para o nosso bairro, para o nosso município, e se estende para o nosso estado, para o nosso país, para o nosso continente, para o universo. Seu Manuel, quando tínhamos as palestras, ele falava que se batesse uma asinha de borboleta lá na África, a gente sentia aqui. Nós estamos todos interligados. Nós sabemos que nós somos seres universais, né? Nós sabemos o amparo que nós temos. Nós estamos aqui pelo amparo e amor da espiritualidade, da fraternidade universal. Então, nós vamos devolver da melhor forma possível, também com esse amor. E aqui a gente vai trazer a finalidade, um resumo da finalidade e da importância do Evangelho, do estudo do Evangelho no lar. Eu coloquei por último, mas não menos importante, por isso que vai se repetir, é tornar o Evangelho conhecido, compreendido, sentido e exemplificado em todos os ambientes de nossa vida. Quando nós precisamos conhecer através da leitura, compreender através desse estudo, dessa continuidade, sentir, que a gente vai começar a partir da compreensão, nós conseguimos senti-lo, e a gente começa a exemplificar, que é o vivenciar, colocar na nossa vida. Outra importância do estudo do Evangelho no lar é que ela possibilita a compreensão dos ensinamentos cristãos, para que essa última e conclusiva finalidade e importância seja executada, nós estudando, nós vamos poder compreender e praticar a prática, né, cuja prática nos conduz ao aprimoramento moral. Nós vamos criar em torno dos nossos lares o hábito de reunir-se em família. Vai despertar e acentuar em todos os familiares o sentimento de fraternidade. Esse momento da paz que o Evangelho proporciona no lar, ele traz a união às criaturas, encarnadas e desencarnadas, e são todos os seres vivos, até os animais sentem, a gente verificar a mudança de comportamento nos animais. Ele propicia a vivência tranquila e equilibrada. Ele higieniza o lar, porque através de pensamentos e sentimentos que nós acabamos tendo no decorrer da nossa existência, a gente cria miasmas, cria deletérios, né, a gente vibra energias que não são boas, que grudam dentro das nossas paredes, de nossos lares, e com o passar dessa prática, desse hábito, dessa vivência do Evangelho, a gente vai fazendo essa limpeza espiritual. Favorece a influência dos mensageiros do bem. O Evangelho no lar, ele facilita no lar e fora dele, o amparo necessário, né, diante das dificuldades. E a gente está vendo hoje, a gente pode trazer a nossa dificuldade hoje. Se nós não estivéssemos estudando, se nós não tivéssemos esse pouco, que é pouco, entendimento do Evangelho de Jesus, se nós não estivéssemos resgatando, nos aprimorando, igual nós estamos fazendo, cada um na sua condição, nós não estaríamos mais aqui, quem sabe? Ou nós estaríamos aqui loucos, quem sabe? Então, nós temos que ser gratos, e eu agradeço todos os dias à espiritualidade por ter esse conhecimento, ter esse esclarecimento, e ter ciência de que eu tenho que continuar, porque sem ele eu não consigo, e nós temos que continuar para que a gente possa ter esse amparo, para que a gente possa ter esse fortalecimento, essa serenidade, essa sabedoria. Ele eleva o padrão vibratório de todos os componentes do lar,
contribui para o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor. Então, é muito importante a gente tornar o evangelho conhecido, porque a gente não está aqui só para que nós aprendamos, a gente tem que semear essa semente, temos que sair espargindo ela, colocando ela em todos os locais para que ela cresça, a todos os necessitados, encarnados e desencarnados, tornando esse evangelho conhecido, compreendido, sentido e exemplificado. O evangelho ele começa do micro para o macro, e a gente vê a necessidade dele estar na nossa família. Eu quis trazer a importância da necessidade de colocar isso já desde pequenininho nas consciências dos nossos filhos. Por quê? Herculano Pires, nesse livro Pedagogia Espírita, ele traz um trecho que é muito importante, onde ele fala que é preciso não esquecer que as crianças são espíritos reencarnados, espíritos adultos que se vestem como criança, né, com a roupagem da inocência, para voltarem à Terra e iniciarem uma nova era. Ensinar às crianças os princípios básicos da doutrina espírita é um dever, ele não fala que é optativo, é um dever inalienável dos pais. Para que essa criança ela possa ter entendimento desses princípios básicos, nós também, como espíritas, precisamos saber quais são os princípios básicos do espiritismo, para que a gente tenha essa fé raciocinada. E aqui a gente vai falar um pouco de cada uma. A fé raciocinada. A gente acabou de falar dessa fé raciocinada. A gente precisa estudar, conhecer, compreender para ter essa fé raciocinada. A gente já tem que ter entendimento da lei da evolução, que através desse estudo, desse aprimoramento, do conhecimento das leis, do conhecimento das nossas dificuldades, a gente vai se aprimorando e a gente vai se libertando de vícios, de hábitos perniciosos, de sentimentos que não nos trazem mais, não nos comportam mais, não nos trazem mais o bem. Nós vamos nos aprimorando e evoluindo através das nossas existências espiritualmente. A lei do amor. Saber que Jesus trouxe a lei do amor para a gente. Então, a gente precisa entender que um dos princípios básicos do Espiritismo é a lei do amor. A imortalidade da alma. A gente já precisa vivenciar o Espiritismo e ter esse entendimento já numa prática de que a gente está fazendo o evangelho no lar, não é só para mim, não é só para o meu pai, não é só para o meu irmão, para o meu marido, para o meu filho, são para todos os que precisam, que estão no meu lar ou nas adjacências deles, desencarnados. É uma fraternidade, a gente tem que já ir praticando essa fraternidade universal. A comunicabilidade dos espíritos. Então, a gente já vivencia, a gente estudando, sabendo os princípios, sabendo que eu já sou espírita, eu já tenho entendimento da doutrina dos espíritos, dos princípios dos espíritos, então eu sei que existe a comunicação com os espíritos, embora em uma reunião, no Evangelho no Lar, a gente vai ver a necessidade de não precisar ficar dando, de não se dar passividade, a gente recebe uma intuição, a gente faz uma leitura, mas nós não precisamos, não existe a prática mediúnica no Evangelho em nosso lar, porque não é um local devidamente higienizado, porque é feito no centro espírita, no dia certo, no horário certo, porque existem disciplinas, porque lá é um lugar higienizado, tem a equipe espiritual, a reencarnação, a gente tem que saber essa lei da reencarnação, esse princípio do espiritismo, nós já temos que ter vivenciado e já passar para os nossos
pequenos, para as crianças. A existência de Deus, de um Deus amoroso, de um Deus benevolente, de um Deus justo, bom e justo, de todos os atributos que nós estudamos. A pluralidade dos mundos habitados, que existem diversas moradas, que existem irmãos que ainda não saíram desse plano, que estão próximo a nós pedindo auxílio, e que nós somos os primeiros enfermeiros para poder orientá-los, direcioná-los através da nossa vivência, porque nós seremos os parâmetros para ele, para que ele possa seguir pedir essa ajuda e seguir esse caminho que nós estamos seguindo. E agora a gente vai ver o roteiro. E como é que eu faço, Simone? Tem algum roteiro? Nós sabemos que o Espiritismo ele não tem dogmas, ele não tem rituais, mas a gente segue um roteiro, porque nós somos seres imperfeitos. E a espiritualidade, para que ela possa também fazer, para que haja essa junção e a gente possa ter esse trabalho fraterno universal com a espiritualidade, a gente precisa ter disciplina. E Emmanuel mesmo trouxe falando com o Chico que era necessário para que a gente se aperfeiçoe, a disciplina e a disciplina. E não é uma disciplina somente de horário, somente de dia, é uma disciplina dos pensamentos, do comportamento, mas para que a prática do Evangelho seja feita de forma proveitosa, faz-se necessário a gente ter um dia, a gente escolhe um dia na semana, que seja bom para todos os familiares, a gente também marca um horário nesse dia, para que seja bom para todos os familiares que quiserem participar, e a gente faz a prática pelo menos semanalmente, neste dia e neste horário. As pessoas que podem frequentar são todos os familiares, crianças, os vozinhos, nossos pais, nosso esposo, se tiver animais não tem problema nenhum. Se chegar uma visita de última hora, a gente convida ela, explica do que se trata. Por isso que o Espiritismo, ele não tem rituais, não é um ritual. A gente simplesmente usa o livro Evangelho segundo o Espiritismo, porque no Evangelho segundo o Espiritismo tem um trecho dos ensinamentos de Jesus e o esclarecimento, né, dos espíritos, da pleiade de espíritos que trouxe a codificação, para que a gente tenha melhor entendimento e não tenha mais um entendimento errôneo, interpretando de uma forma equivocada os ensinamentos de Jesus. E a gente faz esse esclarecimento, convida esse visitante. Se ele quiser participar, ele fica, não tem problema. Se ele não quiser participar, a gente deixa ele sentadinho no local, pede para ele aguardar, porque vão ser 15 a 30 minutos, mais ou menos, a duração. Fazemos o nosso evangelho tranquilinho e depois a gente recebe a visita. Né? A gente pergunta, e se eu morar sozinho, eu posso fazer? Pode fazer sozinho, porque a gente nunca está sozinho. Nós já somos espíritas, nós aprendemos no slide anterior as existem, né, a pluralidade, a imortalidade da alma, a gente sabe que existem irmãos desencarnados, desenfaixados, que estão presentes na nossa reunião. Então, Jesus falou, onde houver um, dois ou mais, lá eu estarei. A gente nunca está sozinho. Então, fisicamente, eu estou sozinho, mas espiritualmente, não. E nós não somos seres espirituais, só que, no momento, com corpo de carne. Como eu começo? A gente começa com uma prece sincera, do coração, simplesinha, com as palavras do coração, não precisa ser nada decorado,
qualquer pessoa que estiver participando do ambiente pode estar fazendo essa prece, né? E aqueles que quiserem fazer também do coração. E voltando só no slide anterior, eu queria falar uma coisa. Nós, às vezes, temos nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos, que não dividem, não comungam da mesma ideia de religiosidade que nós, de práticas, dessas ideias de religiosidade que nós. E como fazer se eles são de outra religião, eles são de uma outra religião e não gostam dos ensinamentos que o Espiritismo nos traz? Eu vou para um ambiente onde não vai incomodá-los, eu faço de uma forma silenciosa, eu não preciso gritar, é muito tranquilo, é muito respeitoso. Jesus jamais saiu gritando, falando alto, não precisa empurrar a goela abaixo de ninguém. Quando Jesus entra no nosso lar, ele e a espiritualidade, a providência divina, os amigos espirituais, ele mesmo já faz a gente já viu nos slides anteriores, esse movimento de fazer com que todos se harmonizem no amor de Deus, e que tenha esse entendimento de que ninguém está fazendo nada fora dos ensinamentos do Cristo, né? Que está colocando em prática exatamente o que o Cristo nos trouxe, que o Evangelho de Jesus, na sua pureza doutrinária, né? Por isso que a gente tem que se despir de qualquer tipo de ritual, de práticas que venha a colocar um tipo de situação que não é a que o Espiritismo nos trouxe, né? Os livros que nós fazemos o estudo no Evangelho no Lar é o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é a base, a gente começa desde o início, a gente lê sempre trechinhos pequenos, trazemos para a nossa vida, porque o Evangelho de Jesus, ele tem que ser estudado, conhecido, estudado e vivenciado, para ser exemplificado. Então, a gente tem que trazer para a nossa vida, né? E a gente também lê livros que vão nos dar um suporte, que a gente costuma sugerir, os livros de Chico. Depois vai ter no próximo slide sugestões de livros. E o Chico, ele tem os livros do Emmanuel, do André Luiz, de Humberto de Campos, que nos traz o entendimento dos ensinamentos do Cristo, nos traz o entendimento da doutrina espírita. Então, são livros que podem ser estudados anexo ao Espiritismo, para que a gente ao Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente tenha um estudo legal em família. E colocando na hora do comentário simples, de fácil entendimento, trazendo para a nossa vivência, tranquilinho, se quiser comentar, né? A água. A gente coloca uma água para que ela possa ser magnetizada na hora das vibrações e durante a nossa prática do Evangelho, nosso estudo. Essa água, ela vai ser magnetizada pelos espíritos de luz, pelos médicos espirituais, de acordo com o nosso merecimento, de acordo com nossa vontade, com a nossa necessidade, né? Existem várias situações. E depois de ter feito a leitura e o comentário, é hora das vibrações, da prece, se falar com o coração, fazer com que esse remédio que a gente está produzindo nesse Evangelho, com o amor que está sendo produzido dentro do nosso lar, chegue em todos os seres vivos do orbe, para que a gente coloque em prática o ensinamento do Cristo, da caridade, e o que Kardec nos trouxe, que sem a caridade não há salvação, que esse amor, que esse remédio chegue a nós, que nós possamos ter
merecimento para poder recebê-lo, mas que principalmente reverbere em todos os seres, de todos os locais, do orbe, do universo, para que chegue até nós. E algumas sugestões de livros. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é a base, ele é basilar, nós terminaremos ele, continuaremos, voltaremos nele, porque sempre faz necessário estar estudando, então nunca tem um término. Até a nossa existência atual, a gente vai continuar lendo o Evangelho sempre. E os livros que eu falei anteriormente, Pão Nosso do Chico, Fonte Viva do Chico, Sinal Verde do Chico, Pensamento e Vida, são os livros que a gente sugere para que vocês leiam. E agora entrando no valor, na parte B, que é o valor da prece, a gente fala do Evangelho, a gente já fala da prece e da oração, porque sem o Evangelho no lar, sem a prece, é manca, não é a parte que gera o nosso remedinho para nós e para os outros, para os próximos, que às vezes não estão tão próximos, porque, como o André Luiz disse, os irmãos que já estão desenfaixados, que trabalham na enfermaria espiritual, eles vão pegar os eflúvios, vão fazer a transformação necessária e vão levar para aquele irmão que precisa, onde quer que seja, onde quer que precise. Então, Pedro pergunta, nesse livro, nesse trecho trazido pelo Humberto de Campos, no livro Boa Nova, do Chico, mestre, como devemos interpretar a oração? E Jesus fala, deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Então, nós temos que entender, Jesus já falava que esse recurso, essa ferramenta, ela deve ser permanente e ininterrupta, não só nos momentos que eu preciso de ajuda, mas a todo momento. A oração, ela tem um aspecto de louvar, de adorar e de pedir. Nós temos que fazer o pedir, nós não precisamos nem falar muito dele, né? Porque doeu ali a unha, a gente já está pedindo. A gente tem que fazer com que a adoração, mas não uma adoração, a gente vai ver no texto aqui, uma adoração que eu adore a Deus oh, meu Deus, meu amado Deus, você é maravilhoso, blá, 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 eu preciso disso, com uma segunda intenção. Então, é uma adoração já juntando com a gratidão. É um entendimento da nossa humanidade com relação a Deus, a superioridade de Deus, a esse amor, em relação ao amor, em relação a essa compaixão, né? Nós precisamos trazer essa adoração para um sentimento de gratidão. E Jesus, ele fala mais, e quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas vós, quando orardes, entrai em vosso aposento, e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, vos dará a paga. E quando orardes, não faleis muito, como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer com ele, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vos peçais. Então, que a gente possa fazer essa prece pedindo para que a vontade de Deus seja feita. Porque muitas vezes o que a gente pede, se não na maioria delas, é algo que não vai nos ajudar muito na nossa evolução.
É algo que vai nos manter espiritual, é algo que vai nos manter preso aqui no terra a terra. Então, que a gente possa pedir com o coração, que a gente possa desejar saber, ter entendimento e sabedoria da vontade de Deus, e para que a gente possa ter força para realizá-la. No capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo inteiro falando sobre preces e orações. Né? Ele fala sobre a qualidade, a eficácia, a ação, a transmissão, né? As preces que são ininteligíveis, as preces pelos mortos, instruções dos espíritos, a maneira de orar, a alegria que devemos ter na hora da prece. Então, esse capítulo, ele nos tira desse pedir somente para que tenhamos recompensas, vivendo ainda esse egoísmo. Seria ilógico concluir desta máxima: o que quer que seja que pedirdes pela prece vos será concedido, que basta pedir para obter. E seria injusto acusar a providência, porque não cede a todo pedido que lhe é feito, pois ela sabe melhor do que nós o que é para nosso bem. Então, que Jesus, no livro Pedagogia Espírita, de José Herculano Pires, tem um trecho que é muito importante, que é a educação espírita é a renascença da pedagogia cristã. Eu vou repetir, a reeducação espírita é a renascença da pedagogia cristã. É nela que o exemplo e o ensino do Cristo renascem na Terra, em sua pureza primitiva. Precisamos reformar os nossos conceitos de educação à luz dos princípios espíritas e dos grandes exemplos históricos. Então, que possamos estudar, conhecer os ensinamentos de Jesus na sua pureza, que possamos entender, compreender os ensinamentos do Cristo em sua pureza, que possamos vivenciar os ensinamentos do Cristo e que possamos exemplificar através do trabalho, que seja feita sempre a vontade de Deus, que todos nós possamos ser socorridos, orientados, amados, possamos sentir esse amor, amar, que assim seja, graças a Deus.